A glândula pineal, historicamente envolta em mistério, continua a ser uma área de estudo fascinante que, anualmente, desvenda mais sobre sua complexidade intrigante. Essa aura de enigma é alimentada por suas ligações com a elevação espiritual, sugerindo que ela possa ser um portal para o acesso a reinos invisíveis. Situada no centro do cérebro, esta pequena glândula mede entre 5 e 8 milímetros e pesa cerca de 150 miligramas. No âmbito médico, é reconhecida como uma glândula endócrina que produz hormônios, os quais são liberados na corrente sanguínea e distribuídos para vários órgãos. Sua principal função é a produção de melatonina, um hormônio essencial para regular o ritmo circadiano, funcionando como um relógio biológico e agindo também como antioxidante e anti-inflamatório. A melatonina é produzida principalmente à noite, ajudando na regulação do sono e do humor. Estudos indicam que há uma atividade aumentada da glândula pineal em indivíduos que se engajam em meditação e outras práticas espirituais. René Descartes, o filósofo francês do século XVII, considerava a glândula pineal como o ponto de conexão entre a alma e o corpo, atribuindo-lhe uma natureza singularmente imaterial. Acredita-se que os processos fisiológicos e espirituais que facilitam essa conexão ocorram principalmente entre as 22 horas e as 3 horas da manhã, um período que coincide com a liberação de melatonina e outros hormônios pela glândula. Durante esse período, os estímulos de luminosidade e obscuridade são conduzidos pelo nervo óptico até o centro regulador do relógio biológico no cérebro, estabelecendo uma conexão profunda entre o corpo e a glândula pineal. A melatonina, o hormônio primordial sintetizado por essa glândula, é essencial para a regulação do sono e desempenha um papel vital no funcionamento correto do nosso relógio biológico interno. Pessoas que sofrem de insônia frequentemente recorrem à melatonina como auxílio no tratamento. Adicionalmente, a melatonina contribui para fortalecer o sistema imunológico, protegendo as células contra danos, diminuindo o risco de desenvolvimento de câncer e aprimorando o humor e a capacidade de memorização. Para uma produção eficaz de melatonina, é crucial evitar a exposição à luz artificial durante a noite e limitar o uso de aparelhos eletrônicos antes de 24 horas dormir, visto que tais fontes luminosas podem levar o corpo a crer que ainda é dia, interrompendo a produção do hormônio e desregulando o relógio biológico. Além da melatonina, a glândula pineal também produz serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade. Este neurotransmissor facilita a comunicação entre os neurônios e é fundamental para nosso bem-estar, influenciando aspectos cruciais como humor, sono, apetite, memória, aprendizado, reflexos, percepção de dor e regulação térmica do corpo. A harmonia dessas funções é largamente dependente de níveis adequados de serotonina. A diminuição desses níveis hormonais pode desencadear uma variedade de sintomas graves, como depressão, ansiedade, insônia, aumento de apetite, problemas de concentração, cefaleias e dores musculares. Durante o período da noite, entre 22 horas e 3 horas, a glândula pineal libera arginina vasotocina, um analgésico natural que favorece um sono mais profundo. Além disso, essa glândula é crucial para a secreção de epitalamina, um composto vital para as funções cognitivas que promove o aprendizado e a memória, acionando processos neurais que aprimoram nossa habilidade de adquirir e manter informações. Do ponto de vista fisiológico, a relevância da glândula pineal é evidente, pois esses compostos são fundamentais para a nossa saúde mental. Entretanto, como se insere a dimensão espiritual nesse contexto? O conceito do terceiro olho, recorrente em várias tradições culturais, pode ser um ponto de ligação. Na tradição egípcia, o olho de Horus é um emblema de proteção divina e visão espiritual. Nas práticas esotéricas, acredita-se que o terceiro olho possibilite a percepção além das barreiras físicas,
acessando níveis mais profundos da realidade. Um mito hindu relata que o mundo foi envolto em escuridão quando Parvati, a esposa de Shiva, cobriu seus olhos. A luz só retornou quando Shiva manifestou um terceiro olho em sua testa. O terceiro olho de Shiva representa a iluminação espiritual, a consciência universal e a capacidade de perceber além do visível. Na cultura hindu, este simbolismo é frequentemente associado à glândula pineal. Intrigantemente, estudos recentes revelaram que um lagarto fossilizado de 50 milhões de anos possuía um terceiro olho, localizado no topo da cabeça, conhecido como olho parietal. Este olho era sensível à luz e tinha conexões com a glândula pineal, sugerindo que a glândula pineal humana pode ter origens evolutivas semelhantes a um terceiro olho. Localizado na mesma região cerebral do antigo olho parietal, o papel da glândula pineal pode ser mais complexo e enigmático do que as descobertas científicas atuais demonstram. No hinduísmo, a glândula pineal é associada ao sexto chakra, Ajna, que é o centro da intuição, sabedoria e iluminação espiritual. No budismo, ela está ligada ao sétimo chakra, Sahasrara, que é o centro da consciência cósmica, unidade e transcendência. Na tradição ocidental, a glândula pineal é frequentemente vinculada ao conceito do terceiro olho, um ícone de clarividência e iluminação espiritual. O terceiro olho é considerado capaz de oferecer uma visão que transcende os 5 sentidos convencionais, abrindo caminho para uma percepção intuitiva e metafísica. Em diversas tradições espirituais e filosóficas, a ativação do terceiro olho é vista como um caminho para a iluminação e uma compreensão ampliada da realidade. Essa ativação, frequentemente associada à glândula pineal, permite aos indivíduos acessar percepções refinadas, conectando-se com níveis mais elevados de consciência e ampliando o entendimento sobre o universo e sobre si mesmos. Os métodos para ativar a glândula pineal incluem práticas sutis que são essenciais para seu funcionamento ótimo. A meditação, por exemplo, acalma a mente e torna a glândula pineal mais receptiva. Técnicas de respiração profunda, comumente usadas em práticas de yoga, são conhecidas por fomentar a atividade desta glândula. A exposição à luz solar natural, especialmente nas primeiras horas do dia, ajuda a regular o ritmo circadiano, beneficiando assim a glândula pineal. Diminuir a exposição à luz artificial noturna, particularmente a emitida por dispositivos eletrônicos, também ajuda na ativação dessa glândula. Tradições ancestrais reconheciam a glândula pineal como uma janela para o espiritual, e estudos modernos começam a sugerir que há fundamentos científicos nessas crenças. Pesquisas atuais identificaram que as estruturas cristalinas dentro da glândula pineal têm propriedades elétricas notáveis, capazes de gerar uma carga elétrica sob pressão, de maneira similar a um cristal de quartzo. Essa peculiaridade a torna uma espécie de receptor cerebral, capaz de captar sinais e modificar energia. É notável que a glândula pineal, não sendo um tecido muscular ou nervoso, é formada por células epiteliais que cobrem órgãos internos e cavidades. Ainda há mistérios sobre como as estruturas cristalinas dentro da glândula pineal funcionam, mas alguns estudiosos sugerem que elas possam desempenhar um papel em habilidades extrasensoriais, como clarividência e telepatia. A descoberta das propriedades elétricas dessa glândula abre caminhos promissores para pesquisas futuras, o que pode esclarecer melhor suas funções e explorar seu potencial tanto para a saúde quanto para o desenvolvimento espiritual. O estudo da glândula pineal prossegue, e muito ainda precisa ser descoberto sobre suas capacidades. É concebível que, futuramente, métodos mais avançados sejam desenvolvidos para ativar a glândula pineal, trazendo benefícios ampliados para a saúde e a conexão espiritual. Imagine um mundo em que a ativação da glândula pineal seja acessível a todos.
Nesse cenário, as pessoas seriam mais criativas, intuitivas e empáticas, alcançando uma compreensão mais aprofundada do universo e de si mesmas. Se este conteúdo ressoa com você, deixe um comentário dizendo: "Faz sentido para mim". Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para ficar por dentro das novidades.